Nós vamos passar para a segunda parte do método Ver, Julgar e Agir. Vamos julgar agora, à luz da palavra de Deus, esta situação que nós vimos na primeira parte. Boa tarde, pessoal. Todo mundo lanchou bem? Não? Ó, tá reclamando aqui, ó. Meu nome é Sandro, né? Eu já falei para vocês algumas coisas, algumas informações. Eu sou professor da UVV já há um tempinho. Já morei em Castelo, né? E eu sempre falo, quando falaram, é lá em Castelo, eu quero ir, né? Que Castelo que é a cidade que eu moraria no interior, né? Morei quase 3 anos, conheço bem, já deixei alguns pupilos por aí, né? Alguns alunos meus já estão, né, graças a Deus, na Europa, trabalhando. Alguns já viraram padres, até aluno padre de Castelo eu tenho, engenheiros e assim por diante. Eu também trabalho no Tribunal de Contas, né, lá do Espírito Santo. A gente recebe, na verdade, os dados públicos, né, das prefeituras, né, dos órgãos públicos. A minha paróquia é a paróquia de Bom Pastor, né, da Praia da Costa, lá em Vila Velha. Eu vou fazer a segunda parte do nosso movimento de hoje, que é o julgar, né, e depois vem o agir, que aí é por conta de vocês. Tá? Qualquer necessidade de vocês questionarem, tá? Pode levantar a mão e perguntar, não tem problema não. Mas antes de eu entrar de fato nas nossas apresentações aqui, eu queria fazer algumas provocações, né? O Camata trouxe para vocês alguns dados da violência, então não fica assim, né? É a vozinha que mais acontece por aí, né? Aquele questionamento, né? Mas o que eu quero provocar, antes da gente começar a discutir sobre o julgar, é uma coisa chamada normalidade. Camata, numa fala dele, deixou, né, bem claro que o que está acontecendo, por exemplo, no Rio, né, é um processo de normalidade, né? A gente está cansado de ver, por exemplo, em páginas na internet, nos jornais, na mídia ou impressos, as pessoas passando do lado de cadáveres, né, de jovens, né, vítimas do tráfico, como se fosse uma normalidade, né? Aquilo é mais um que caiu, né? A gente está acostumado, eu sou professor, e eu tenho acompanhado nos últimos, 4, 5 anos, né, um movimento de perda de valores dos jovens extremamente preocupante, né? Todo dia, eu dou aula cedinho às 7 horas, né, tem um corredor, e lá tem 2 conjuntos de cadeiras, dá mais ou menos umas 20 cadeiras em cada lado. E aí eu entro, você olha, todos os jovens estão de cabeça baixada e cada um com o seu celular. Uma vez eu fiz a brincadeira, né, entrei e falei, oi. E todo mundo lá. Eu falo assim, eu vou passar pelado aqui que ninguém, ou vão sair correndo, né? Isso é preocupante, isso não é normal. Às vezes os pais, né, chegam lá aflitos, né, com os alunos, né? Professor, o que eu faço com meu filho, né? Que está muito, ele não tem atenção nos estudos, é preguiçoso, né? Só vive no WhatsApp, só vive na internet. Mas assim, e aí quando eu vou questioná-lo, ele fala que é normal isso. Eu falo, mas o pai que está ouvindo, né, um depoimento de um filho, né, e acreditando que aquilo é uma coisa normal, porque todos os jovens fazem isso. A gente está acostumado a ver a poluição do ar e aceitar, como o Camata falou, né, como sendo, não, isso aí é mais uma indústria que chegou, infelizmente a gente não tem nada que fazer. A gente vê a poluição dos rios, né, eu vejo um vizinho que joga o lixo dele, né, dentro da margem do rio, e eu falo, coitado, né, o caminhão do lixo não vem pegar, então é uma normalidade isso. A gente vê jovens, né, os filhos, não sei como que é Castelo, mas eu vejo isso em Vila Velha, e a gente passa de carro com os vidros fechados, todo dia, de manhã à noite, inclusive também dou aula à noite, a gente vê vítimas da droga, do crack, zumbis andando na rua, e acabou virando uma normalidade. Eu passo, olha aquilo, isso aí é mais um, né? Olha lá, entrou viciado, né? Começou na droga, na bebida e foi embora. Nós temos jovens morrendo em acidentes de trânsito, né? Pegando carro, né? Bebem,
pega um carro, moto. Eu sei que aqui no interior, né, eu dei aula há muito tempo aqui, eu sei que as vítimas de acidente de moto, né, muito grande, Castelo, Vargem Alta, essa estrada aí, as pessoas se matam. E a gente entende como sendo uma normalidade. Essa semana eu estava vendo um trecho da novela, aquela novela das 8, que eu odeio. E aí teve uma cena que aquele senhor ia matar a atriz lá, né? Tá, não me mate, não me mate. Mas por que você vai me matar? Aí ele, porque eu te odeio desde o dia que eu te vi. Como assim? É um diálogo de novela. E a gente não percebe isso. E aquilo fica uma coisa normal. Né? Aquela comoção, né? Vai matar a mulher. E não percebe o diálogo. Eu te odeio desde o dia que eu te vi. E normal, né? Faz parte do trama da novela. E essas coisas vão acontecendo. E eu falo que os nossos jovens, eu trabalho, né, com jovens, né, são os filhos de vocês que estão chegando com 18, 19, 20 anos de idade, com uma total perda de valores. Eles não têm referência de valores na família. E isso está virando normalidade. E eu não posso me conformar com isso, né? Enquanto cristãos, né? A gente não pode se conformar com isso. A gente não pode ficar parado. Você quer dar uma palavra? É que eu passei ali agora, tinha 3 mendigos ali sentados ali na porta ali, a hora que eu passei. Isso é normal? Aí né, nós vamos julgar, né? Na verdade, eu só vou diferenciar o julgar do condenar. Nós já vamos condenar. Também, olha lá, viciado, não quer trabalhar, né? Não sei o quê, né? Isso é um outro ponto importante, né? Além da gente começar a perceber, entre aspas, né, a tal da normalidade, porque a gente tem que sair da zona de conforto, né? A gente tem que se levantar. E aí eu vou para o julgar, que o julgar não é condenar. Né? Qual que é a diferença de julgar para condenar? Um processo não é justiça. Primeiro, o juiz julga ou ele condena? Ele julga para absolvição ou para condenação. Então me dá outro exemplo aí, Sandra, de condenação. As mulheres, quando vão no casamento, vai entrar a noiva. Vocês vão olhar para a noiva ou para o noivo? As mulheres. Para a noiva, né? Olha o vestido dela. Brega. Esse brinco não combina. Olha a maquiagem. Não é? Nós já estamos condenando e a gente nem sabe o que aconteceu. Vai que ela chegou atrasada, né? Não estava sem dinheiro para comprar um vestido. Nós já estamos condenando. Então, o julgar, ele é predecessor, né, à condenação. Então, a nossa tarefa, enquanto avaliação da violência, é ficar atentos, né? Começar a discutir, questionar a tal da normalidade. Então, ver 3 mendigos na rua não é normal. Concordam? Isso não é coisa de Deus. Isso não era para estar acontecendo, mas a gente aceita. Certo? Uma discussão em casa, né? Um filho mal criado, você é mal criado, vai ficar de castigo, né? Você não vai sair final de semana, não vai pegar a moto. Aquela confusão. Eu tenho uma família vizinha minha, né? Eu moro num prédio. E assim, parece que tem alguém se matando. A mãe, né, conversando, dialogando com o filho, com a filha, já jovens, 16 anos. Eu quase chamo a polícia, porque não é possível. Isso não é normal. A mulher começa a berrar num tom, e o menino também. Eu falo, gente, o que está acontecendo? Alguém tem que ir lá. Né? Vão acabar se matando ali dentro. E isso não é normal. Né? Então, a gente como cristão, o que falta? Poxa, a gente tem que ir lá intervir, né? Tentar se aproximar da família. O que está acontecendo? Eu não posso aceitar aquilo como uma coisa normal. Isso é violência. Então, quando a gente fala em julgar, eu só posso fazer um julgamento baseado em alguma norma, em alguma regra, em alguma referência. Quando a gente fala, né, como cristão, de julgar e analisar a violência, quem é que seria, ou o que seria para vocês, o meu norte, né? A minha referência, o meu ponto de base para eu avaliar, para eu julgar alguma coisa? Vocês utilizariam qual elemento? Ou o quê? Eu tenho certeza que vocês usam todo dia. Tem alguma coisa que vocês procuram, uma fundamentação, para olhar uma cena e falar, nossa, como é que isso está descrito na palavra de Deus? Ou vocês vão no vizinho, ou na novela, ouvir alguma coisa?
Onde vocês vão buscar essa referência? Na Bíblia, né? Lá está a palavra de Deus. Não está no vizinho, não está na novela. Então, quando a gente fala em julgar na campanha da fraternidade, né, que a gente se movimentar, é eu ter algo como referência. Se você não tem essa referência, não lê a Bíblia, como é que você vai julgar alguém? Baseado em quê? Nas suas experiências, nas experiências de violência que você vem vivenciando? Totalmente fora de contexto. Então, nós precisamos de ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Né? É fundamental, porque eu consigo chegar para um jovem, né, para uma mãe, e falar, mas você está errada. O que está acontecendo? Por que você está achando? Quem é você para julgar? Eu não sou ninguém. Mas tem alguém mais forte do que eu que diz alguma coisa. Vamos dar uma lidinha? Semana passada a gente tem, né, um grupo de ECC que eu participei o ano passado e 3 anos atrás, né, como encontrante. E aí a gente tem um grupo que se manteve, né, tem quase 2 anos, e semana retrasada a gente se reencontrou, né? A gente fez um churrasco e lá a gente começou a... Alguns casais não puderam ir ou não estavam se mobilizando no WhatsApp, no nosso grupo, e a gente começou a entender o porquê, né? E aí a gente foi fazer a leitura da Bíblia, né? Tentar pegar algumas palavras do que estava acontecendo. Olha aí, é isso que estou dizendo. É buscar uma referência. Né? Nós não somos ninguém sem ouvir a palavra. Então o que a gente foi fazer? Vamos buscar ajuda. O melhor local para isso é a palavra de Cristo. Né? Então isso que é o julgar. Então lembre-se, pessoal, que a gente não vai condenar. Ok? E só para finalizar essa pequena introdução, se vocês fossem começar a julgar hoje, vocês começariam por onde? Pela sua comunidade? Você começaria a pensar em julgar na escola, na igreja, dentro de casa? Por onde? Qual seria a unidade que você começaria a fazer o julgamento? Ó, como é que você quer chegar para o seu vizinho e falar, você está gritando, você não pode fazer isso com o seu filho, né? Aí ele vira as costas, né, e dá o exemplo contrário ao que ele está sugerindo. Então, o nosso julgar primeiro, né, a primeira radiografia que a gente faz é interna. Vamos parar, né, um tempo, vamos fazer uma autoavaliação para ver o que está acontecendo, que forma de violência que a gente transmite. Quando o seu filho, o seu neto chega, mamãe, papai, vovó, eu estou com uma dúvida na escola, amanhã você pode me ensinar? Mas eu vou chegar tão cansado, né? Trabalhei o dia inteiro e eu queria ver essa novela, que amanhã é a final da novela das 9. É o capítulo final. Se eu perder amanhã, minha vida, né? Isso é forma de violência? Vocês estão se julgando? Não é que passa desapercebido isso? Não virou uma coisa normal? Olha só, tudo que é normal eu não consigo julgar, fica fora da minha avaliação. Então, o primeiro julgar é o eu. Como é que eu me comporto? Eu não posso, Sandro, você, a Maria, você, o José, não pode achar normal a gente ver 3 mendigos na rua jogados. A gente não pode achar normal um rio sendo poluído. Eu não posso achar normal um jovem sendo morto pelo tráfico. Eu não posso achar normal um político de 4 anos aparecer, dar um tapinha nas costas e pedir seu voto. Isso não é normal. Não é verdade? Algo está errado, então eu tenho que começar a fazer minha autocrítica. Opa, se eu entrei na normalidade, tem alguma coisa errada acontecendo. Quando eu saio do meu eu começo a fazer uma outra avaliação. Aí beleza, eu posso avaliar quem agora? Quem está mais próximo da gente, depois de você mesmo? A nossa família, não é? Eu só consigo fazer análise do julgamento da família depois que eu estou preparado. Aí eu tenho condições, né? Eu tenho uma base sustentada para poder fazer uma avaliação da minha família. Aí eu vou para o filho, né? Vou para o marido, vou para a esposa, vou para os sobrinhos. E depois que a gente faz a avaliação da família, a gente faz para a nossa comunidade. Eu vou na igreja, eu vou na escola. Se a gente for pensar em exemplos, né? A gente tem... Outro dia tinha um menino, né, lá da UVV, ele é russo e estava em processo de depressão.
E ele estava muito magro, muito magro, muito magro. E aí eu falei, né, não está legal. E eu fui procurar saber o porquê, né, menino muito inteligente. Olha como é que a gente sai da zona de conforto e começa a enxergar as coisas que não são normais. Ele faltando muito e tal. Aí entraram as férias. E, assim, veio uma coisa de Deus, eu lembrei dele, né, nas férias. Gente, Stanislav, né, aquela avaliação de anormalidade, eu fui refletir depois. Opa, tem alguma coisa errada. Vou pegar o contato do Stanislav, vou ligar para a mãe dele, nós vamos marcar uma visita de professores ao Stanislav. E fomos lá visitá-lo. Ele volta no outro semestre para a universidade, já mais gordinho, aliás, bem mais gordinho, mas feliz e recuperado. O que custou para mim? Sair da minha zona de conforto, né? Não enxergar as coisas mais normais. Eu fiz um julgamento do próximo. E aí vem esse julgar. E aí, mas isso está escrito em algum lugar na Bíblia? O que a gente tem que enxergar na Bíblia para a gente iniciar o julgamento? Primeiro, que é enxergar o que Deus nos deu. Lá em Gênesis, eu começo a fazer uma análise daquilo que é entregue por Deus, que é, tudo que era muito bom. Custou quanto isso? Alguém fala um valor aí, R$10, 50, veio de graça para nós, né? A criação, ela é gratuita, é um dom de Deus, um presente de Deus. E aí eu começo a fazer o seguinte, tá, mas se tudo foi entregue de bom, depois eu volto. Por que as coisas então de ruim vêm acontecendo? Aí tem uma dúvida. Se foi Deus que me entregou as coisas boas, né, as obras boas, e isso vem acontecendo, e isso não é coisa boa, então alguém causou isso. Isso é fruto do pecado, da nossa ganância, das violências que o homem vem tratando simplesmente pela falta, né, de anormalidade no seu coração. O pecado é que nos leva a causar esse tipo de coisa. Isso aqui não é coisa de Deus. O que Ele nos entregou foram as coisas boas. Isso aqui é a lama do Rio Doce, né, que chegou lá das praias. E aqui a gente tem várias passagens que fazem exatamente isso, né? A gente recebe algo de bom lá em Gênesis. Eu até grifei aqui, né? Lá em Efésios, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Nós somos criados para as boas obras. Com certeza, a violência não é uma boa obra. Não é verdade? A gente se conformar com o mendigo na porta, né, da nossa paróquia, isso não é uma boa obra. Certo? Então, é um momento de movimentação. A campanha da fraternidade é para isso, né? Vamos sair da teoria e vamos para a prática. A gente não pode deixar que as boas obras, né, sejam destruídas. E aí, então, surge a manifestação do pecado, né, que é a violência, nada mais é do que a manifestação do pecado, né, que nos foi impulsionado, provocado pelo inimigo, por várias causas, né? Nós vamos chegar numa causa aqui, que é a primeira, né? Uma das primeiras, na verdade, o pecado ele surgiu com Adão e Eva, mas a primeira forma de violência identificada na Bíblia, né, é o assassinato, né, de Abel, que significa o sopro da vida, uma coisa efêmera, né, muito passageira, muito rápida, né? E Caim. É interessante a mensagem que vai ficando, né? Enquanto Abel ele é um pastor, né, ele vive da produção dos animais, os animais vão se proliferando, né? Tem as crias e vão aumentando a produção, vai aumentando a produção. Caim, ele é agricultor,
né? Ele, claro que também ele era agricultor, não produzia para vender, porque não tinha comércio na época, né? Então ele produzia para a sua subsistência. O que acontece? Abel começa a deter patrimônio, né? Como produtor de animais, ele vai acumulando. A inveja, né, que é os ciúmes, provoca em Caim a necessidade, né, de tomar aquela produção. Então, a primeira passagem de violência que nós temos na Bíblia é o assassinato de Abel por Caim. Isso tem alguma coisa a ver com hoje, nosso dia? Há pouco tempo circulou no WhatsApp aí uma mensagenzinha de um lixeiro, né? Lá do Rio de Janeiro, que ele abordou alguns menores que estavam furtando a roupa dele de trabalhar, né? Ele deixou num carrinho, foi, acho que pegar um coco, não sei o que. Quando ele voltou, os jovens estavam roubando a roupa dele de trabalhar. Ele falou: meu irmão, até eu não tenho nada, você quer me levar o meu instrumento de trabalho? E ele foi justamente questionar por que o jovem estava levando aquele pequeno patrimônio. Provavelmente não era para vender, para comprar um tênis, né, comprar um pirulito, comprar um picolé, um refrigerante. Eu dou um exemplo muito claro, que às vezes também é aquela questão da normalidade que eu falo, né? Alguém já foram em Vila Velha, provavelmente, já foram na UVV, conhece ali o shopping em Vila Velha. Nessa localidade da UVV nós temos a Universidade de Vila Velha e o shopping Vila Velha, um do lado do outro. Ó, que coincidência. No entorno desses dois empreendimentos, eu tenho bairros de alto risco, né? Um deles chama-se Boa Vista, onde o tráfico impera. Aí você imagine a cena. Eu tenho uma universidade privada, a grande maioria dos alunos vai de carro, curso de medicina custa R$7 mil por mês, né? Nós temos esse patrimônio, né? E no shopping, evidentemente, tem TV, celulares, né, tênis. E no muro ao lado da UVV, nós temos jovens se perdendo para o tráfico. Ora, é natural que isso vai acontecer, né? O jovem, vocês inclusive na pesquisa falaram que uma das maiores violências observadas é o crime contra o patrimônio, né? O furto e o roubo do celular. Mas depois nós vamos entender o porquê que isso está acontecendo, certo? Bom, enfim, eu tenho essa primeira passagem. Voltando lá um pouquinho em relação ao pecado, é muito importante a gente fazer, né, essa mudança de estado, né, entre das coisas boas que a gente recebeu, das coisas ruins que a gente está entregando, na verdade. E aí vem várias fundamentações na Bíblia a respeito disso. Uma delas lá em Romanos, né? O salário do pecado é a morte. Ou seja, o custo, né? O peso de se cometer o pecado é a morte. Mas olha o que a gente tem gratuitamente: a vida eterna em Cristo. E hoje, né, a gente está vendo uma sociedade que está caminhando para onde? Para qual das duas opções? Para a primeira. A primeira delas, né, é a busca do pecado, o envolvimento com o pecado e o sofrimento da morte. Quando fala morte ali, pessoal, não é só a morte física, né? Existe a morte espiritual. A gente, também só para trazer um dado interessante, estava conversando com uma colega minha que era psicóloga, em dezembro de 2017, na Terceira Ponte, foram 67 suicídios, pessoas que se jogaram da ponte em um mês. 67 pessoas, dados extraoficiais, 34 dados oficiais. Gente, o que está acontecendo? Nós estamos abrindo mão de um dom gratuito para a morte, né? Eu tenho alunos, né, colegas também de trabalho, de estudo, eu também faço direito, com 18 anos de idade, 17, que vão fazer uma prova, caem em prantos, né? Não tem qualquer sustentáculo psicológico, simplesmente para encarar uma prova. E eu fico imaginando o que está acontecendo na casa desse jovem. Provavelmente um tipo de
violência, né? Os pais simplesmente estão abrindo mão dos seus filhos. Alguém vai capturar esse filho, né? Ou é o tráfico, ou é um suicídio, né? Então fiquemos atentos. E lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, nós temos o 5º mandamento, que é o não matarás. Está escrito não matarás o homem? Não, né? Não matarás. O quê? Não matarás o quê? Tudo que o Gênesis, né? Tudo que ele foi nos dado de bom. Claro que a essência, né, é o seu filho, né? A imagem e semelhança, é o próprio homem. Mas o não matarás também vale para o meio ambiente. Quando eu deixo o meu vizinho, né, e não o questiono, a jogar o lixo na margem do rio, ele está matando o ambiente onde a gente vive. Quando uma indústria degrada o meio ambiente, né, infelizmente isso acontece, sem uma recuperação, um plano de recuperação ambiental, está matando. Não, talvez não hoje a nossa geração, mas as próximas gerações que vão ficar sem aquilo. Quando a gente maltrata os animais, maltrata os nossos irmãos, né? Você passar a olhar e simplesmente, né, tratar aquilo como uma normalidade, isso é um matar. Quando eu tenho alguém que me pede uma ajuda, né, vai lá em casa, né? Pô, estamos precisando tanto, né? A gente está meio, né, um ambiente meio conturbado. Eu sei que você é da igreja, tem como você dar um pulinho lá para conversar com a gente? Não, mas quando é que é? Ah, qualquer dia. Ah, não, mas quinta-feira eu trabalho, quarta é o futebol, né, segunda já vou ver novela, sábado tem o show. Não dá. Talvez daqui uns 3 meses eu vá lá. A gente está matando. E o não matarás é o 5º mandamento. E não é coincidência, né? Nós temos os mandamentos acima, que são inerentes ao próprio Pai, né? E os mandamentos abaixo, que são os mandamentos relacionados à nossa comunidade. A ligação está exatamente no 5º mandamento, né? Não mate vocês daquilo que eu lhes entreguei. Mais uma vez está aqui, ó, não sou eu que estou inventando, é o Sandro que está inventando isso. Opa. E nós? Vamos fazer o que diante disso? Não, você está falando aí, eu estou me lembrando aqui no fato que aconteceu, não vou dizer aonde, a questão de jogar o lixo, né? Eu vi uma cena que assim, me chocou, e às vezes como é que a gente é omisso, foi uma omissão, porque eu conheço a pessoa, conheço bem, uma mulher, e ela jogou casca de abacaxi num córrego, saiu da cozinha dela, para não pegar o lixo, botar lá para poder, jogou lá, e lógico que eu quis falar com ela, mas a mulher é complicada e tal, então como é que a gente fica nessa omissão, esse medo de se dispor ter parente, né? Então, que situação complicada, né? Meu Deus, como é que sai disso daí? E aí o que vai acontecendo? Mas é só abacaxi. Amanhã pode ser o abacaxi e o coco. Aí vem abacaxi, o coco e o jamelão. Amanhã vem, pegou aquilo tudo, botou um saquinho e jogou. Não, aí no outro dia ela já pegou o saco, né, o lixo do banheiro, mais do vizinho, não sei, e jogou também. Ou seja, a coisa vai criando uma normalidade, a violência vai se tornando normal. E a gente tem que gritar, também eu não vou chegar, né, na minha irmã e condenar, né? Eu estou no julgar ainda, eu não vou condenar, né? Então, e nós, pessoal, enquanto igreja, quem eram os profetas? Quem pode me responder? Quem eram os profetas? Anunciava as injustiças, anunciar a boa nova, né? Anunciar Jesus Cristo, né? A renovação, não é? E denunciar o que estava acontecendo. Nós estamos fazendo isso. A gente quer julgar tanto, né? Na verdade, a gente acaba condenando antes de julgar. E a gente tem feito alguma coisa? Ou a gente vai sair daqui hoje é sábado, né? Vamos para casa ver Luciano Huck, próximo presidente do Brasil, né? À noite tem uma festinha, amanhã vou acordar tarde, que é domingo, né?
vou para o almoço na sogra, depois, afinal de domingo é almoço na sogra, né? E segunda-feira eu volto trabalhar e no outro final de semana se continua. Kamata, Alexandre disse que nós somos a igreja. O que nós, como profetas, temos feito nesse julgamento, né, de violência? Eu tenho a consciência limpa de que eu já não estou aceitando a normalidade. Né? O pessoal fala, mas você é muito chato. Lá na faculdade, né, eu convivo com jovens, né, com meus colegas, e toda vez que tem um questionamento, eu levanto a mão, eu quero falar. De novo, Sandro, você é muito chato. Não, eu não aceito a normalidade. Né? A normal é vocês, né, estarem ouvindo essas coisas e não falarem nada. Né? Então, a gente tem que se mobilizar. Vamos sair com algumas atividades aqui no Agir, né, que é a terceira atividade que a gente tem. Vamos definir isso, que seja uma coisa de fato prática. Eu não preciso pensar no Agir numa coisa mirabolante. A partir de amanhã, não sou mais pecador. Né? Não tem como você fazer isso, infelizmente. Mas vamos pensar em coisas práticas. Nós, como igreja, é o seguinte, se pelo menos a gente sair daqui hoje, olhar os nossos irmãos na calçada e falar, nossa, realmente, né? Sandro falou que não dá para você aceitar aquilo, né? Irmão, o que está acontecendo? Já passei por experiências, assim, muito interessantes, que a palavra de Deus, ela tem uma força muito grande. A gente fazia um trabalho, né, de distribuição de sopa, né, pessoas carentes na rua, e lá em Vila Velha tem a ponte, né, que ela passa, embaixo tem um valão, e nós já vimos, eu já presenciei, né, irmãos nossos na fé, com a palavra curando jovens. Eu presenciei, né, eu não tinha tanta participação na igreja, mas na época, beleza, ele vai chegar ali, vai fazer uma oração, né, e ele vai sair e vai continuar drogado. Eu vi, vocês também já têm tido várias experiências, né, a oração que fez um jovem chorar, drogado, e se transformar, né, e entrar na oração consciente. Eu vi isso. Obra de Deus. Então, é isso que a gente tem que fazer, né, como profetas, né? Sair da normalidade e começar de fato a agir. Com você primeiro, né, com a sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos e na comunidade. Essa é a nossa tarefa. Mas não é só buscar uma justiça de qualquer jeito. Alguém já leu o livro de Jonas? É bem pequenininho, né? É bem interessante, né? Jonas foi chamado, né, pela palavra de Deus a se dirigir a Nínive, né, que era uma cidade incorrida no pecado e tal, e que se eles não se transformassem, não se arrependessem, né, a cidade iria ser, né, destruída, né, pela mão de Deus. E aí ele tem toda uma aventura, né, do peixe e tal, chega na cidade de fato, em Nínive, e lá ele prega a palavra durante 2 ou 3 dias, e de fato, né, os ninivenses, né, eles se arrependem, né, entram em jejum, começam a orar de fato, né, e Jonas se retira. Ao se retirar, né, ele se dirige a um monte, e lá ele, né, adormece e cresce uma aboboreira, né, perto dele, e ele acorda, nossa, né, que planta maravilhosa, né? Mas vem um verme e consome a planta. E ele falou, nossa, puxa vida, estava tão bonita, né, começando a dar frutos, e de repente se foi. E ele sente aquela comoção. Novamente, né, Deus tem com Jonas e fala, então Jonas, como é que eu devo proceder? Ora, né, meu pai, faça aquilo que você disse que iria fazer, né? Vá, né, destrua Nínive, porque afinal, né, são pecadores e tal. Mas Jonas, eles se arrependeram? Sim. Né? Fizeram penitência? Sim. Fizeram jejum, oraram. Então pensa no seguinte, se você, né, que é um filho meu, né, teve complacência, né, com uma aboboreira, né, uma árvore, porque foi consumida pelo verme, por que eu não vou ter com milhares de pessoas que são os meus filhos? Então, a gente tem que agir
na saída dessa normalidade, mas também vamos pensar numa justiça misericordiosa. E aí vamos pensar um pouquinho, mas será que de fato isso está acontecendo? Olha aqui, total de presos no Brasil, são dados do CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, de janeiro de 2017, são dados bem recentes. Quase 700 mil pessoas enjauladas, né, sejam aos provisórios ou condenados em última instância. Ah, tudo bem, mas cometeu ilícito tem que ser preso, né? Olha lá para onde que eles vão. Isso é combater, isso é uma justiça misericordiosa. Não estou dizendo aqui, né, que o assassino, né, o estuprador, ele tem que ser solto, é claro, né, tem que passar pela penalização. Mas isso é uma justiça misericordiosa que está descrito na palavra? Dizem, né, tem alguns candidatos à presidência que falam que bandido bom é bandido morto, né? Quando a gente está pensando em violência, todo mundo pensa, opa, vem o governo e fala, vamos construir presídios. Aí você espalha presídio para todo lado. Constrói 10, daqui a 5 anos, mais 10, depois de 5 anos, opa, mais 10. Vamos comprar carro, né? Rádio patrulha, isso vai acabar com a violência. Quando a gente quer, vamos pensar no nosso dia a dia aqui, né? Quando a gente quer combater a violência, pessoal, o que a gente faz? Né? Quem tem um pouquinho mais de poder aquisitivo. A gente vai construir um condomínio, não vai? Opa, vamos construir um condomínio de luxo, todo ele cercado, e a gente vai se isolar do mundo. É isso que acontece. Ou seja, eu não quero enxergar o que está acontecendo. Então, eu não estou sendo um cristão, estou atuando com misericórdia. Eu não estou buscando a justiça com misericórdia. Estou abrindo mão dela, na verdade. Né? Eu vou passar e falo, opa, não vou nem passar naquele bairro lá. Quando eu trabalhei aqui, eu fiz um trabalho de inclusão social com os meninos da PAI, né? E tinha uns meninos também que vinham do bairro Garagem, não é isso? Que aqui perto é extremamente carente, né? Ninguém gosta de passar lá, né? Ah, lá é um bairro, ó, não vá lá porque, né? Lá é um bairro extremamente violento. Olha o que a gente está fazendo. A gente está isolando os nossos irmãos, vivendo o nosso mundo cá. Se eles vêm para cá, o que eu faço? Vamos reprimir, vamos chamar a polícia. Quem vai no shopping, né? Nos grandes shoppings, você vê isso claramente, né? Entra um cara muito bem vestido, de terno, passa pode estar armado, né? Vai fazer um roubo. Entra 3 meninos lá de bermudão, sandália, boné e cordãozinho, segurança. Aí já começa. Outro dia eu estava observando isso lá em Vila Velha, né? 3 atrás da molecada, tinha 4 lá, caminhando com boné, e 3 seguranças só no... Aqui, corredor tal, não sei o quê. Gente... Olha, eu estou me precavendo da violência com injustiça. Talvez o outro seja, né, mais culpado do que as próprias crianças, né? Então vamos começar a refletir nisso, né? Isso aqui, pessoal, tem a ver até com a política de segurança, né? A gente tem que começar a questionar a normalidade dos nossos gestores públicos atacarem violência com construção de presídio. Nosso governador, há pouco tempo, falou o seguinte: estou repassando o investimento em segurança pública. Comprei 300 viaturas. Ó, beleza, lá na entrada de Castelo vai ficar uma rádio patrulha com a luzinha acesa. É isso aí. Né? E como é que você ataca, faz justiça com misericórdia? Com misericórdia. Relembrando, pessoal, do momento em que a palavra se fez carne, né? Jesus se transformou, né? Deus transformou na carne, né? Em Jesus Cristo. E lá ele fala, né? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a morte, né? Está escrito lá. E a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou esquecer, eu lembro disso todo dia?
Raramente, né? Então, meus irmãos, lembremos, né? A palavra se fez carne em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala em vida, eu vim para que todos tenham a vida, vida em plenitude. Para fazer justiça com misericórdia, precisamos ter humildade. Olha que símbolo mais bonito da humildade, que foi o próprio Jesus. A gente tem que primeiro reconhecer, lembra que eu falei? No primeiro momento de reconhecimento do julgar, é no meu eu, é ser humilde, né? Falar, não, eu sou pecador, né? Eu quero me reconhecer. Olha que interessante o simbolismo que é a própria crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado entre dois homens ricos, não é isso? Era isso? Eles eram o quê? O que é um marginal? Que vive à margem das leis, né? Da sociedade. São descartados, né? Eu não vou no bairro Garagem nem por reza. Deixa os marginais lá jogados, que eu vou viver minha vidinha aqui. Jesus não fez isso. Jesus se posiciona entre os marginais. Nem à frente, nem atrás, nem acima. No meio. No meio deles. Quer ver outra informação interessante? Aqui são os muros de Jerusalém. Olha onde Jesus foi crucificado. Fora. Isso que mensagem nos traz? Eu sou vítima da violência, estou mostrando para vocês que eu estou, né, sofrendo, porque eu estou fora. Vou morrer por vocês, fora da normalidade. Vocês me desprezaram, então eu estou fora da vida de vocês. Olha que simbolismo, né? Ele é crucificado entre dois marginais, estar à margem, e fora dos muros normais de Jerusalém. O que a gente tem feito hoje em dia, né? Não foi isso a ideia do condomínio fechado? Eu vou me cercar. Quem estiver lá fora, que se dane, que se morra, não é assim que a gente fala? Tem um colega nosso, né, o Padre Kelder, que ele atua diretamente numa comunidade de alto risco, né? Morro do Taboazeiro, Tararé, né? Não, é Morro de São Benedito. Tararé. Que se deve ouvir no jornal aqui, que tem a Avenida Leitão da Silva, em Vitória, que de vez em quando tem um morro que desce. Um morro está descendo, o pessoal fala, né? Olha lá, um monte de bandido, um monte de marginal. Tacaram fogo no meio da pista. Só que as pessoas não sabem. Todo dia ele manda, né, toda semana ele manda foto pra gente aqui, pessoal. Mais um jovem morto pelo tráfico. 14 anos de idade, jogado na rua com um tiro na cabeça. E cadê a mídia? Vocês ouviram falar? O que vocês ouviram? Os comerciantes da Leitão da Silva, né, estão sendo prejudicados pelos moradores que desceram. Né, tá perdendo patrimônio, né? Isso é importante. Mas ninguém vai lá perguntar o porquê. Minha esposa trabalha num programa da Prefeitura de Vitória chamado Cajum, né? Ela trabalhava em alguns morros, né, da Prefeitura de Vitória, em Vitória, e lá trabalhava com educação física em algumas escolas de alto risco, né? Numa situação de crianças em situação de alto risco. E ela fala, Sandro, lá os meninos de 9, 10 até 13 anos de idade, eu tenho muitos, mas de 17, 16 para cima eu tenho poucos. Mas por quê? Porque morrem. Ou desaparecem. Porque, né, briga com o tráfico, se ele ficar no morro, ele morre. O que a família faz? Vai para casa da sua tia, não sei aonde. E aí ela me contando que os meninos, né, a brincadeira mais querida por eles é o polícia ladrão. O que as crianças querem ser? Ladrão. A criança, né, que é a menor, a mais fraca no grupo, a mais besta, né, inocente, ela vai para a polícia. E todo mundo, o sonho deles, das crianças de 9, 10 anos de idade, o sonho deles é virar o chefe do tráfico no morro. E está ali, do lado
da nossa vida do dia a dia, mas virou uma coisa normal. Né? Então, pessoal, vamos começar a refletir sobre isso. E aí nós temos vários ensinamentos, né? O nosso papel enquanto cristãos é estarmos dentro da igreja para a gente ouvir palavras como hoje, né? A gente é muito gratificante a gente sair 5 horas da manhã, né, despencar de Vitória, voltar ainda, chegar em casa à noite com a família nos recebendo, mas que a gente está fazendo o nosso papel. A gente não pode se calar, né? A gente não pode aceitar normalidade, tá, gente? E, só para finalizar, né, uma mensagem do nosso Papa, Chico ou Francisco, né, que é uma frase muito interessante. Depois esse material vai para vocês. Lá ele fala: a destruição, eu vou grifar algumas palavras, a destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos uns contra os outros na defesa dos próprios interesses. Então, eu vou te matar porque eu quero o seu patrimônio para mim. Esse é o meu interesse. Eu não vou mexer com o vizinho porque o vizinho está jogando um muro, né, o lixo no meu terreno. Está jogando a margem. A margem não é minha. Certo? Eu não vou me conformar com o mendigo, o irmão, porque ele não está me provocando. No dia que ele vier encher meu saco, sai para lá. Ou vou chamar a polícia. Né? Então, nós não estamos pensando no outro, só em nós mesmos, né? Provoca o despertar de novas formas de violência e crueldade e impede o desenvolvimento de uma verdadeira cultura do cuidado do meio ambiente. Pessoal, quando fala meio ambiente ali, não é só árvore, rio não, tá? Nós fazemos parte do meio ambiente, né? Nós somos seres vivos inseridos nesse meio ambiente. Então, eu acho que tem algumas palavras importantes aqui, né? Que é a perda dos fundamentos. Os nossos jovens hoje, né, vocês devem conviver com isso, talvez nem sabem lidar com isso. Existe uma perda de valores muito grande. Eu fui educado mais ou menos ali no rigor, né? Só contar um último exemplo aqui, né, de perda de valor. Eu estava dando aula na faculdade outro dia no laboratório, fui entrar no laboratório de informática, eu tinha 3 alunos de outro curso fazendo um trabalho. Aí eu cheguei, vou dar aula agora. Só não me atrapalhar, não, professor, a gente não vai falar nada. A gente vai ficar aqui quietinho. Tudo bem. Depois de 1 hora de aula, entra um terceiro aluno, abre a porta e vai entrando. Opa! Sim, filho, o que foi? Não, eu estou aqui com elas aqui trabalhando. Tá, mas tem professor em sala de aula, eu estou aqui dentro. Não, mas eu só vou fazer aqui rapidinho. Não, faz o seguinte, por respeito a mim e aos colegas, você vai sair, vai se retirar e vai pedir licença para entrar. Aí ele, desse tamanho o cara, assim, vou apanhar. Educação física o curso. Aí ele saiu, né, batendo, professor, posso entrar? Não. Aí ele ficou assim. Se a gente não fizer, eu tenho certeza que essa lição vai ficar o resto da vida na cabeça dele. Claro que depois, né, ele entrou, deixei ele entrar, acabou a aula, eu chamei para conversar. Mas isso ficou na cabeça dele. A perda de valores. O professor não é mais valorizado, o pai não é mais valorizado, o irmão não é mais valorizado. Né? Então nós temos que fazer o quê? Conforme Francisco, retomar os valores, né, os fundamentos da vida social. E aí a gente começa a vigiar, né, a observar o que não é normal. Se a gente não tiver esse valor, não transmitir esses valores, o resto é normalidade. Ok, gente? Obrigado. Vamos fazer o encerramento com a Mata. Vamos lá. Novamente, boa tarde. Vamos convidar só aqueles que quiserem, não precisa ser todo mundo. Dá uma levantadinha aí. Faz isso aqui, ó, coisa maravilhosa para o sangue voltar para a cabeça, olha. Sobe e desce. Bom demais. Isso aí é sair do normal, hein? Nossa, tá normalidade. Tem um monte de gente que fala assim, nossa, que saco, pode esticar, tava aqui também, né? Pode mexer o ombro. Isso aí. Pode pensar na cervejinha que vocês vão tomar mais tarde. Vitória tem carnaval hoje, hein? Quem quiser ir, quem quiser sambar um pouquinho.
Então vamos lá, sobe e desce. Os médicos gostam quando faz isso, ó, que o sangue volta. A mulherada fica sem varize. Os homens também que são branquelos igual a mim também, que tem problema de varize, ó, tem que ficar subindo e descendo. Vamos lá. Com isso agora a gente vai para a parte mais gostosa, que é o agir. A parte em que a gente pode trabalhar a possibilidade de mudar um pouquinho o ambiente caótico que a gente vive, né? Imagem bonita, né? Mas logo, logo cresce. Eu tenho um de 3 e um de 7. Eu sei isso, cresce rápido. E essa questão de conseguir mobilizar e transformar e trazer mudanças a partir da igreja é algo muito possível e que a gente não pode perder essa esperança de que a igreja é lugar de mudança, né? Então, quando a gente fez a pesquisa aqui, que as pessoas das duas paróquias responderam às pesquisas, vieram algumas contribuições muito ricas relacionadas justamente a onde que o Estado falha e como que a igreja pode ser agente de mudança. A gente queria compartilhar essas respostas que vieram de uma maneira produtiva. Fomos impactados aqui pela quantidade de gente que veio hoje, e isso é muito positivo. Então a gente decidiu não fazer trabalhos em grupo, em prol de conseguir atender ao prazo do relógio que a gente tem, né? Então a gente vai, em respeito a todos, obedecer ao que estava combinado. E vamos liberar todos aqui, no máximo 5h30. E com isso a gente mudou um pouquinho. Eu falei no máximo, né? Pode ser no mínimo 5 horas, né? Então a gente mudou, não vai ter dinâmica, nós não vamos subir para fazer os trabalhos em grupo, não vamos relembrar o nosso momento de escola, mas nós vamos conseguir compartilhar essas opiniões. E como que a gente vai compartilhar? Luciana, está com você? Já distribuiu? Nossa, que maravilha, que rapidez, que eficiência. Eu estava ali elogiando a logística do lanche, que rapidinho foi e voltou, e aqui está tudo resolvido. Então, os papeizinhos já estão. Quem está com o papelzinho na mão aí? Beleza. Então não tem a ordem aqui não, né? Só pegou quem está aqui. Ah, então agora é um desafio para mim, né? Como que o microfone vai chegar a cada um? Temos 2 microfones, muito bom. Aí, Sandro, muito bom. Agora eu descobri para que você veio, né, Sandra? WhatsApp, né? Então, havia 2 perguntas. Onde que o Estado falha e como que a igreja pode ser propulsora da mudança? Nós temos 84 respostas na mão de vocês. Então nós vamos ler cada uma delas. São grandes indicativos para a gente refletir qual o papel que a igreja pode ter. Vocês podem levar para casa o papelzinho para trabalhar esse comprometimento. Depois, no final, a gente faz um fechamento aqui. Quem quiser fazer uma pergunta, faz, né? Ontem, lá em Itaparica, o próprio pároco, ele saiu de lá com 2 sugestões, que uma delas, de encaminhamento, né, para o momento seguinte do agir. Uma delas foi realizar um fórum para se discutir a segurança com os agentes responsáveis pela segurança. E aí é o poder público, né? Outra deliberação que saiu de lá, eu achei interessante. O Sandro falou aqui, do lado da Universidade de Vila Velha, tem uma área de tráfico muito intensa e perigosa. E o padre falou, olha, nós vamos mobilizar a maior quantidade possível de pessoas. Ele colocou a meta dele lá, ele falou assim, eu só saio com... uma via sacra que ele vai fazer. Eu só saio com a via sacra se tiver 2.000 pessoas, senão a gente não atingiu nossa meta. Eu achei legal. Ele vai passar em oração com 2.000 pessoas pelo local lá de Boa Vista onde ninguém passa. Olha só, é interessante isso. E eu achei bem legal a ideia do padre Gudialas. Mas vocês têm total liberdade, né? Eu não faço parte da paróquia, nem posso dar palpite sobre as formas de encaminhamento do agir, né? Então,
Ô Sandro, a gente poderia começar, você vai passando o microfone para quem tiver com os papeizinhos e pode falar livremente, depois a gente faz o fechamento. Se quiser falar outra coisa também, desde que a gente seja breve para atender ao relógio. Então pode ir levantando a mão que ele vai passando o microfone. Pode começar. Participando das questões sociais do município. Participar das questões sociais. Através da oração, conselho. Através de projetos pastorais para jovens, como aula de canto, de instrumentos e outras ações de valorização da vida humana. Trazer o jovem, né? Políticas públicas eficazes. Muito bom. Pagar melhor a polícia. Agradeço. Eu não respondi, tá, pessoal? Entendendo que é fora do templo que a igreja tem que trabalhar de verdade. Quando nós, que somos igreja, damos testemunhos de vivência pacífica e fraternal. Sim, colocando os ensinamentos de Deus no mundo de hoje, levando a palavra para todos. Políticas públicas e sociais. E deixa eu só falar uma coisinha que eu acho que não foi debatido aqui. Que o Brasil é o maior país que mata LGBTs do mundo. E eu acho que a igreja está sendo um pouco omissa quanto a isso. E o lema foi muito forte da campanha da fraternidade, que em Cristo somos todos irmãos. Eu acho que a gente não precisa concordar com o que eles fazem ou deixam de fazer, mas a gente tem que acolher. E isso é um dado muito forte, é o país que mais mata. E estão colocando gay, comparando a bandido, mas não é bandido. É só isso mesmo que eu queria falar, tá? Muito bom. Falta a presença de Deus nas famílias. Muito bom. Aqui, só um minutinho, pessoal. Vocês vão ver que está passando uma outra lista aí. A lista que passou no início não tinha e-mail. Era só de presença. A gente gostaria de levar para poder compartilhar outros materiais com vocês que podem subsidiar essa parte do agir, tá? Então, quem quiser, anota o e-mail aí que a gente compartilha depois, tá? Matérias de jornal relativas à violência. Pode continuar. Segurança, zona rural. 2. Pode? Com a conscientização desde a catequese de iniciação cristã, com o objetivo de manter os fiéis no caminho do bem. Uma política social que atenda às necessidades básicas da população, no tocante à educação, trabalho e saúde. Eu que respondi. Segurança e leis. Compromisso com a sociedade civil. Diminuir a corrupção e investir mais na educação, saúde e segurança pública. Política séria, educação de qualidade, emprego e mais saúde. Falta de presença de Deus. Punição, reintegração. Informando. Mais rígidos com as leis. Investir mais em educação, saúde e politicamento. Rigor nas punições. Educação no trânsito e exemplos, mais informação para que as pessoas possam se conscientizar. Fazendo algumas palestras, projetos para os jovens e crianças. Políticas públicas, principalmente na área de educação, emprego e renda. Apoiando as novas leis que devem ser criadas, leis essas que devem ser revistas pelas autoridades competentes.
Compromisso dos políticos e amor à humanidade. Com retiros, palestras, com conscientização sobre a violência. Lugares acessíveis para receber pessoas vítimas de violência, bem como tratamento psicológico gratuito. Promovendo debates sobre a questão. Política pública. Incentivando as vítimas a serem sujeitos de sua história. Conscientizando os pais para melhor educação, apesar disso ser uma escolha dos mesmos, dando suporte psicológico e emocional. No respeito, vejo que membros importantes da igreja não estão assumindo seu dom com amor e responsabilidade de cristão, buscando o bem comum. Novos políticos com novas leis em vigor para todos e sem regalias. O cumprimento das políticas públicas. Empenho e dedicação. Precisamos de mais igualdade social, educação, oportunidade para todos. Uma melhor política de segurança e educação. Política séria que se comprometa verdadeiramente com o povo que mais sofre. Emprego digno, saúde para todos e educação. Eu não vou passar nenhum. O horário tá nítido. Segurança. Temos pouco policiamento nas ruas. Tirar o GAL foi um grande erro. Investimentos em diversas áreas. Combater o tráfico de drogas, prender os traficantes e não ter fiança, e colocar eles para trabalhar para o Estado. Só para abrir um parênteses, é interessante, né? É polêmico, mas eu recebi uma ligação de um juiz mês passado perguntando, aí já pela tarefa que minha atuação lá na ONG, né, na transparência, combate à corrupção, né? E um juiz falando, olha, poxa, eu estou cansado, eu até consigo condenar candidato a vereador aqui que comprou votos, eu consigo condenar ele, mas a condenação é tão irrisória de compra de voto que ele não fica preso. Eu falei, é verdade, é o que a gente tem visto, né? Compra de voto, vocês viram as 10 medidas contra a corrupção que não passaram agora. O policial se assusta com essas coisas. Tá? Vocês viram as 10 medidas contra a corrupção que não passaram no Congresso. E uma delas era criminalizar a compra de votos, né? Aí me liga o juiz falando assim, poxa, vocês que estão aí, né, atuando no combate à corrupção, propuseram as 10 medidas, o que a gente pode fazer? Aí eu falei assim, olha, se o senhor conseguisse fazer esses condenados trabalharem um pouco aqui do outro lado com a gente no combate à corrupção, eu ia ficar muito grato. Aí ele falou assim, ué, mas isso eu posso, porque ele não consegue prender o cara que compra voto, mas ele consegue prestar serviço comunitário, né? E o serviço comunitário, muitas vezes, é algo que ele vai lá, varre uma rua por 1 hora por semana lá e tal, e às vezes enrola, né? Aí eu falei, não, beleza, coloque ele para participar dos projetos de combate à corrupção, eu vou dar trabalho para eles. Então tem 2 lá, estou com 2 filhos, né? 2 filhos que compraram voto lá no município da Serra, na eleição de 2008, acho que foi. E aí eu levo eles junto, né? E ficam lá 3, 4 horas assistindo falar sobre o combate à corrupção, tem que participar de projeto. Eu imagino que eles devem ser muito amigos meus, né? E aí o juiz foi além, né? O juiz falou assim, tá, mas e aí, mas o que eu posso fazer? Olha, eu falei, eu nunca tive um juiz no meu pé sugerindo tanta coisa, né? Eu vou sugerir então. Eu falei assim, mais do que isso, manda eles financiarem a tarefa de combate à corrupção. Tem um monte de projeto aqui para eles, né? Aí ele condenou, foi lá e condenou. Cada um deles tem que pagar lá R$200 por mês durante 2 anos para os projetos de combate à corrupção. Pouco, né? Mas era vereadorzinho, candidato a vereador que não se elegeu, teve lá 100 votos, entendeu? E não conseguia nem 100 votos. Os 100 votos foram comprados, talvez, né? Então vocês veem como que é. E é a pequena política, que é a grande política parecida assim também, né? Mas pelo menos estão fazendo alguma coisa útil, né? Vamos lá, tem mais gente aí para ler?
Mais rigidez em relação ao policiamento. Conselho e oração. Viver a solidariedade. Participando da educação das crianças, campanhas de conscientização. Sendo mais acolhedora, pois o preconceito de classe também existe na igreja. Participando do controle social, conscientizando os fiéis do seu papel na política. Evangelizando. Acolhendo, evangelizando, criando oficina que tragam alguns aprendizados e envolvendo as pessoas em atividades pastorais da comunidade. Acolhendo e reintegrando na comunidade as pessoas que aceitam participar. Mais alguém? O padre, quando faz sua pregação sobre a violência, sobre maus tratos com crianças, falta de caridade e amor ao próximo, já é uma forma de combater com a violência. Sim, mostrando a importância da evangelização. Conscientização. Já foi aqui. Fechou? Então agora que todo mundo já sabe o que fazer, né? Tem um aí. Depois eu também quero falar. Sou professor, tem que falar muito. Acredito que sim, quando aqueles que movem a igreja vivem o que o Evangelho prega, o exemplo é que arrasta. Deixa eu falar o meu. Pessoal, os mais jovens principalmente, né? Vamos respeitar os idosos, né? O Brasil vai se tornar um país de idosos e os nossos jovens não respeitam os idosos. Valorizar, né, toda uma vida de trabalho e de experiência, isso é muito importante. Ô Sandro, eu tenho observado as respostas de todo mundo e me ocorreu um fato aqui com relação às ações, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas os municípios, eles são geridos, vamos dizer assim, são comandados pelas câmaras de vereadores. Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, já que tem bastante gente. Quem aqui que se propõe a participar das reuniões que os vereadores promovem todas as semanas nas câmaras de vereadores do município? Alguém aqui tem esse hábito de participar das reuniões? Muito importante isso. A gente não pode reclamar depois de uma coisa que a gente não fiscaliza. Como que nós podemos cobrar da nossa prefeitura se nem nós nos interessamos pelo que os vereadores fazem nas câmaras de vereadores? Bom, essa pergunta sua pode ter 80 respostas aqui, mas até pelo tempo, eu vou tentar dar uma dica interessante. É Marcelo? Isso. Marcelo, né? Eu convivi com essa experiência agora, tem 4 meses. Tem 4 meses. Não sei se vocês viram no Jornal Nacional e no Bom Dia Brasil, um grupo de Nova Venécia, norte do Espírito Santo, 10 a 15 pessoas que se reuniram, criaram um grupo chamado GIM, Grupo de Inteligência Municipal. Eles fazem o que os antigos GAUs, né? Grupo de Acompanhamento Legislativo, que tinham uma base boa aí na igreja, faziam muito bem. Só que esse grupo, o GIM, ele faz hoje com a ajuda das redes sociais, com a ajuda dos portais de transparência das câmaras e prefeituras, e ele faz lá em Nova Venécia. Espetacular o trabalho. Eles criaram uma metodologia que, eu vou ser muito sincero, nem nós na transparência havíamos conseguido criar uma metodologia para avaliar o trabalho do vereador.
Porque qual é a dificuldade? Vai um jornal, como fez uma matéria aí semana passada, e faz uma avaliação dos vereadores e coloca lá, o melhor vereador é o que aprovou mais projetos. Essa é uma verdade? No meu município eu fui ver lá, era uma vergonha, Vila Velha. O vereador que estava lá em primeiro é o que tinha projeto dando nome à rua, homenageando pessoas e acolhendo o projeto do prefeito que ninguém queria passar, né? Então, e ele está vendendo agora a imagem de que ele é o grande vereador. É difícil avaliar, né, a tarefa do vereador. E esse grupo lá, eles têm página no Facebook. GIM, G-I-M, GIM Nova Venécia, Grupo de Inteligência Municipal. Eles são totalmente disponíveis. Se tiver um grupo aí de 5, 6, 10 pessoas, só tem que ir lá em Nova Venécia. Mas eu me disponho aí junto, inclusive, porque é algo que na transparência a gente gosta de fazer, esse relacionamento com eles. Eles vão lá, passam a metodologia, ensinam como criar o grupo, como divulgar, como fazer o ranking de atuação dos vereadores. É extremamente interessante. Na primeira reunião que eles fizeram, eles pegaram uma lei que os vereadores estavam tentando aprovar, que o último artigo dela tinha nada a ver com o restante da lei, era o aumento dos vereadores. E aí estava passando escondidinho. E isso fez eles conseguirem esse espaço no Jornal Nacional, porque alçou eles a importância do grupo, tal. Criaram uma briga danada lá. Mas eles andam na rua, assim, eles têm uma legitimidade muito grande com a população, um trabalho muito legal, sério, né? E hoje eles conseguem isso. Eles conseguem ranquear o trabalho dos vereadores. O vereador que tem nota máxima é o que aprova projetos que têm relevância social. O vereador que usa o mandato dele só para dar nome à rua e fazer homenagem, ele recebe pontuação negativa. Os vereadores estão bravos com eles lá, né? Mas assim você consegue dizer, ó, fulano é um vereador bom, é um vereador legal, né? Aquele vereador que fica 4 anos tentando fazer fisiologismo com o cargo, fazendo uma política tradicional que não é o papel do vereador, ele não vai ser bem pontuado. E aí foi muito legal isso, até para mim, porque junto com a imprensa eu consigo explicar hoje o que é uma matéria que faz justiça com o trabalho do vereador e o que é uma matéria que ajuda a criar falsos bons políticos, né? Que esse é o grande perigo hoje. Todo mundo querendo se vender como novo numa eleição, né? O novo está na boca de qualquer um, né? Basta não ser primeiro mandato, eu sou a novidade, né? O mais legal, pessoal, são pessoas simples, como nós, são professores, servidores públicos. Não tem desembargador, não tem juiz, não tem... São pessoas simples do dia a dia. Tem pessoas da roça que fazem parte do grupo, né? Sem qualquer formação. Então, isso que é legal, não tem uma monstruosidade, não pense que é uma coisa monstruosa, né? Foram 6 ou 7 pessoas simples como nós, né? Servidores públicos, professores. E o que está acontecendo aí, ó, né? Que toda a população de Nova Venécia agradece a essas 10 pessoas. E pode ser feito. Então fica um ótimo encaminhamento para a gente, né? Então, eu tenho esse compromisso. Se juntar o grupo aí de pessoas que não têm envolvimento hoje ainda com a política, quiserem participar da fiscalização, estou dentro, a gente separa um dia, vai lá em Nova Venécia, é muito legal, tá? E é isso, o cidadão ele tem que voltar a participar da vida política. A gente estava falando de violência, né? O tema da campanha da Fraternidade não era política. E por que a gente chegou na política? Porque mais da metade das mensagens que vocês leram tem ligação com a política, né? Está falando de políticas públicas que não são atendidas, está falando de falta do investimento no lugar certo. E tem um instituto que faz pesquisas no Brasil, que é chileno, e ele faz pesquisa em toda a América Latina. E uma das constatações hoje, que o brasileiro responde nessas pesquisas, é justamente isso. Quando perguntado qual é a maior preocupação para você, brasileiro, hoje, a maior preocupação para o brasileiro nessa pesquisa, pela primeira vez em 22 anos, é a corrupção. E historicamente não era a corrupção. Vinha trocando segurança, saúde, no outro era educação. Então caiu a ficha para o brasileiro que se não resolve o problema da corrupção, se não coloca ordem na casa, se não reocupa a política, se não participa mais, aquela questão de votar, mas também cobrar, não adianta, porque todas as outras áreas vão ter problema, né? Então, acaba sendo uma prioridade, é uma pauta necessária. Então, Marcelo, acho que é muito importante aí a nossa... Vou até deixar o contato aqui, quem quiser. Essas questões de política, vocês podem ter certeza que no meu Facebook tem de sobra lá, tá? Opiniões, sugestões,
para atuação, inclusive, do cidadão. Então, vamos fazer contato, vamos marcar, vamos lá no norte. Lá também, no Facebook do Camata, tem uma mensagem do Papa Francisco, né, levantando a importância do combate à corrupção. A Camata já explicou que o Papa, desde cedo, já publica, né, tem publicações a respeito. E lá ele tem uma passagem muito linda a respeito, né, do mal que é a corrupção, né, e das violências que são consequências disso. É um videozinho de 1 minuto, mais ou menos. Então, acessem lá, que lá vai estar publicado. Muito legal. Vale muito a pena. Papa Francisco, se quiser 50 mensagens sobre corrupção, ele tem. Ele fala muito disso, né? Foi no Chile agora, acho que foi no Chile que ele falou na frente do presidente lá, que está acusado de corrupção, passou algumas mensagens sobre corrupção, mas a que eu acho mais interessante aí para fechar, realmente, é quando ele fala que a corrupção não pode ser vista como mais um pecado. Ela é muito mais que isso. O corrupto, ele mata em série, o corrupto, ele entra, todo mundo dá bom dia, boa tarde, boa noite, porque ele é uma autoridade, e a gente tem que começar a mudar esse relacionamento nosso com essa política tradicional, desgastada que está aí. Com relação as nossas mensagens do Agir, vou compartilhar todo o material aqui com a paróquia. Eu acho que é uma base importante. Eu estou colecionando isso, tá, gente? Eu acho que a gente deve ter mais de, juntando aí os formulários de pesquisa que a gente fez, eu acho que a gente vai atingir 1000 contribuições, assim. E isso é muito importante para nós, igreja, e para o poder público, né? Que a gente tem que compartilhar isso com o poder público também. Estava falando agora de fazer, estava combinando com o Alexandre ali, de fazer um artigo junto com o padre Kelder, que me incentivou a entrar de cabeça nessa campanha da fraternidade, questionando justamente isso, né? E aí, quais são as propostas hoje que o cristão, o católico, ele leva para o poder público como mensagem de atuação, né? O que está errado para essas pessoas que representam quase metade da população aí? Então, essa é a nossa mensagem, tá? Que 2018 seja, para nós católicos, de comprometimento, de envolvimento e de participação. Afinal de contas, a igreja aparece com o nomezinho dela no singular ali, mas a igreja é um coletivo, né? Coletivo formado pelo envolvimento de cada um de nós. Não adianta jogar a culpa na cabeça do padre depois, que não vai resolver. Tá bom? Muito obrigado. No intervalo eu conversava ali atrás com o Alexandre. Podemos trabalhar também, claro, né, gente? A campanha da fraternidade nos oferece um material básico muito vasto. Podemos trabalhar também toda essa temática nas outras pastorais em nossas paróquias e comunidades, nos conselhos de comunidade, podemos refletir um pouquinho sobre a campanha, e também na catequese, na iniciação cristã, nos vários segmentos. Tudo isso é uma campanha que envolve a todos nós, como paróquia, como comunidade, como igreja. Da minha parte é agradecer ao Padre Tiago o convite que nos foi feito para a gente fazer essa parceria nessa formação hoje, né? Eu acho que a partir daqui podemos até pensar em outras, não é? Que bom. E desejar que todos nós tenhamos uma quaresma como tempo de preparação para celebrar a Páscoa e também uma campanha da fraternidade envolvendo a todos nós para que o reino de Deus possa ir acontecendo em nosso meio, com a graça de Deus e com a nossa ajuda.